Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro de Dois Unidos. 2 mortos e 2 feridos a bala durante emboscada em barbearia no bairro de Prazeres. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 6 assassinatos. 2 homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.005 assassinatos, sendo 1.688 no interior e 1.317 no Grande Recife. Mulher é vítima de feminicídio no Sol Nascente de Águas Compridas. A notícia com a companheira repórter Juliana Oliveira. A vítima foi a dona de casa Maria da Conceição Almeida, de 41 anos. Ela foi morta dentro da casa onde morava. De acordo com a filha, o suspeito de praticar o crime é o homem com quem ela vivia há 4 anos. Os dois tinham um relacionamento conturbado e o homem costumava agredir a companheira. Ele era abusivo, ele já tinha batido nela algumas vezes, mas quando ele começou a bater nela, eu era ainda de menor, ainda tinha uns 17 anos. E ela comentava porque ainda estava com ele mesmo, ele sendo agressivo? Porque ela não trabalhava, e aí ela dizia que a única pessoa que ruim, ela dizia assim, ruim ou mal, ele sempre traz algo. E eu, minha tia, meu avô, todo mundo dizia para ele deixar, porque isso ia acontecer em algum momento. Mas ela sempre falava isso, que estava com ele por necessidade, vamos dizer assim. Segundo a polícia, o corpo da dona de casa estava na cama e com 2 lesões de arma branca, uma no pescoço e outra no braço. A filha só desconfiou que alguma coisa tinha acontecido com a mãe quando tentou falar com ela, mas não conseguiu. De acordo com as investigações, Maria da Conceição foi morta na noite do último domingo. Eu fiquei ligando e ela não atenderam. E aí ele disse que estava falando com um amigo dela, aí eu estava na ligação com essa amiga, a amiga disse que não estava falando com ela, e aí eu comecei a achar estranho, e eu falei com a minha tia disse que também não viu ela, que não falou com ela. A gente chegou aqui e abriu a porta, ele saiu do quarto com a faca na mão, não sabia muito bem se direcionava a faca para a gente ou para ele. A gente tomou a faca da mão dele, o meu marido tomou a faca da mão dele. E aí meu marido mandou eu ir ver como ela estava. Quando eu entro na porta do quarto, ele diz para meu marido ouvir, não para mim ouvir, ele diz, ela está morta. E aí meu marido pede para ele repetir, ela está ok? Aí ele diz, ela está morta. Como que ele estava? Tranquilo, normal, fui para fumar. O suspeito foi detido em flagrante por feminicídio por policiais militares do 1º Batalhão. Ele foi encaminhado para o DHPP, onde vai passar por audiência de custódia. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. José Carlos de Santana, de 39 anos de idade, foi preso ainda com a arma do crime. Edmilson José da Silva, de 38 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Silas Cabral da Costa, no centro, em Joaquim Nabuco. A autoria e os motivos do crime são ainda desconhecidos. De acordo com informações, Edmilson José da Silva, ele havia cumprido pena por homicídio e há cerca de um mês ele teria se envolvido numa briga e por pouco não cometeu outro crime, não matou mais gente. Ele seria usuário de drogas e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Palmares. Jurandir Claudino da Silva, de 46 anos de idade, torcedor do Central de Caruaru, conhecido pelo apelido de Potó. Ele foi vítima de um brutal espancamento e também foi agredido a facadas, isso no último sábado, por elementos desconhecidos. Jurandir Claudino da Silva, o Potó, foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.
Noêmia Gomes da Silva, essa senhora estaria enfrentando problemas de saúde e acabou sendo encontrada morta em casa na segunda travessa Martim Júnior, no bairro Santo Antônio, em Carpina. A causa-morte ainda está sendo investigada e o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mulher atropela funcionário de pousada em Maragogi. A notícia com o repórter Henrique Lencastre. O caso foi em uma pousada em Maragogi, no litoral de Alagoas, e aconteceu no final do mês passado. Mas só agora as imagens impressionantes foram divulgadas e ganharam repercussão. No vídeo, uma mulher aparece atropelando 2 funcionários do local, ao que parece propositalmente. Ela foge sem prestar socorro. De acordo com as testemunhas, isso teria acontecido depois de uma briga no trânsito. Câmeras flagraram o momento em que a suspeita está em um veículo branco e bate no carro vermelho em que os funcionários da pousada estão. Ela desce e começa a discutir. Ainda de acordo com testemunhas, horas depois a mulher teria voltado ao local do acidente para continuar a briga. Seria depois dessa discussão que ela entra no carro e atropela as 2 pessoas que estavam em frente à pousada. Segundo a empresa, os funcionários estão bem e já receberam alta. A Polícia Civil de Alagoas está investigando o caso. Até agora, a mulher não foi encontrada. Henrique Lencastre para o Bandeira 2. Ligados com a gente aqui na Jornal, Carla do Bar da UR4, Messinho é do time, presidente do time do Bangu no Ibura, e também Givaldo, conhecido governador. O comerciante Ilmar está no cemitério de Paulista. No mercado público em Paraty estão lá Valdo Miúdo e também Didi da Carne de Sol. Na Avenida Maria Helena Jordão, Nininho e a esposa Fernanda na Jordão Refrigeração. O Vicente é do Boteco do Caranguejo no Janga, é o conhecido Nosso Bar. Também ligados com a gente na Jornal, todos do quiosque do Tesourão, lá mesmo no Janga, é ao lado do Armazém Coral. O sargento PM Drayton Barbem Cabral, Tonico do Bolo de Rolo, o delegado Fernando, o comissário Paulo, Luciano Barba de Âncora e também Lula de Santo Amaro, Lula que é presidente do grupo Tesourão do Janga. Ligado sempre com a gente aqui na Jornal, Luiz Paulo mora no Alto do Sol Nascente em Águas Compridas. Luiz Paulo está todo dia sintonizado com a gente aqui na Jornal. No Cordeiro está a rapaziada da doceria de Carla e Rosa na casa de eventos. E o Kênia, Thaís, Rose, Lília e Ana Carla estão na Casa Lotérica Gold. A turma do loteamento Santana em Camaragibe, por sinal, será inaugurada no próximo sábado a partir das 6 horas da noite, a bodega Recanto do Ninho. Ligados também na Jornal, Sargento PM A Silva do BPTran, Sargento Filho é o conhecido Bagagem da Brasilite. Arturo Jordão é amigo de Ronaldo Maqueiro lá da PE15. No cemitério do Pacheco estão lá a vovó Margarete, também DJ BT e o administrador Jorge Bicão. Na rua Estados Unidos em Pau Amarelo, Paulo Dias, presidente das Catraias, e a esposa dele, Gláubia da Pizza, que é Gláubia nas Delícias da Gláubia. O sargento PM Silvino Macedo na comunidade Aritana, na Imbiribeira. Também estão lá Gilson Lima, Nino Rato, Jorge Corredor, Adriano Felipe e também Gilson Lima Gesso. Heron é fiscal de ônibus da empresa Globo. Fernando Café da Bitoneira também está ligado com a gente. Aldemário Ferreira da Silva Dedeu é goleiro do time mundial do Vasco da Gama. Por sinal, ele viajou aí no ônibus da linha Estação PE15 Jona Bezerra, teve os documentos furtados e agora está aí todinho atrás dos documentos. O telefone dele para contato do Adelmo Ferreira da Silva é o 9649-7499, repetindo, 9649-7499. Leonardo Silva da Silva, este sofreu um acidente de motocicleta na Avenida da Integração, no bairro Maria Auxiliadora, em Petrolina. Foi levado para o hospital universitário e acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O senhor Joaquim José da Silva, de 70 anos de idade, morreu num acidente de motocicleta na PE 360 em Floresta, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Ex-presidiário assassinado a tiros em 2 Unidos. 2 mortos e 2 feridos a bala durante emboscada em barbearia no bairro de Prazeres.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. O presidente da MEP, Associação dos Militares da Reserva Remunerada Estadual Pensionistas, PMDM do Estado de Pernambuco, Tenente William Vieira, diretoria e funcionários desejam a todos os sócios e pensionistas e aqueles que diretamente ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento da MEF um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de paz, amor e harmonia. E que o próximo ano seja de prosperidade, saúde a todos. Contamos com vocês, sócios e pensionistas. Unidos seremos mais fortes. Esse será sempre o nosso objetivo. A MEP, trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O trabalhador rural Sérgio José da Silva, com 21 anos de idade, sofreu um acidente, colisão envolvendo duas motos que em seguida foram atropeladas na PE 40, no sítio Córrego Verde, em Paudalho, por um caminhão. Isso mesmo, aconteceu a colisão entre as motos, em seguida veio um caminhão e bateu nas duas motocicletas. Sérgio José da Silva morreu no local e o outro motoqueiro ficou ferido e foi socorrido. Osiel Gomes da Silva, um rapaz de 33 anos de idade, residente na rua Erondina Negreiros de Araújo, no Córrego Junipapo, zona norte do Recife. Ele foi baleado pertinho da residência dele por dois marginais que teriam anunciado um assalto. Ele teria reagido e daí foi baleado na região do tórax. Osiel Gomes da Silva foi socorrido na emergência do hospital Otávio de Freitas, no Sancho. O mototaxista Marcos dos Santos Reis, com 34 anos de idade, residente na rua Tupiraçaba, no bairro de Dois Unidos, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na rua Caravelas, comunidade Céu Azul, no bairro do Timbi, em Camaragibe, após ele terminar uma corrida. Ele levou um cliente para lá. De repente, quando ia sair do local, apareceu um cara na frente dele com um revólver. Para, ele disparou com a motocicleta e o resultado, o cara atirou nas costas dele. Marcos dos Santos Reis foi levado para o SEMEC lá mesmo em Camaragibe e depois removido para o hospital Getúlio Vargas. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. Val, conhecido como Papa Véia, ele é integrante do time independente da Campina do Barreto. Mais aniversariantes aqui: Antônio Romeu de Paula Sobrinho, Gustavo Emanuel Lima da Silva e Alexandre César Leal de Souza. São aniversariantes da ANSEF, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária é Marlene. Arimateia de Olinda também está aniversariando. Ele é amigo do comissário Euclides, esposo de Dona Marise. Michel está aniversariando e a festa será no Bar de Dalva, nos Torrantes, com a participação de Binho, Guto, Pablo, Gilson, Bruno, Mizinho e também Deninho. Anderson Nascimento, este é eletricista predial e mora em Dom Helder Câmara, está aniversariando e haverá uma festa no Peladão do bairro, com a participação do pai dele, claro, o comissário Alberes Nascimento. O Tira Alberes é o pai do Anderson e vai organizar toda a festa. E agora aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira. Aniversariando hoje o sargento Zuíno Bezerra da Silva. Um acidente em Ipujuca por pouco não acabou em tragédia. Uma carreta e um ônibus da empresa Veracruz, que fazia linha TI Cabo Camela, colidiram na PS60 e um dos passageiros foi arremessado para o lado de fora do coletivo, que ficou com para-brisas e janelas destruídos, e a carreta ficou atravessada na rodovia e teve inclusive a cabine arrancada. Os dois motoristas e alguns passageiros do ônibus ficaram feridos, todavia sem gravidade. O Corpo de Bombeiros esteve no local, como também a Polícia Rodoviária Federal. Marcelo Henrique Gino de Moura, um sobrinho
Um rapaz de 36 anos de idade, profissão não informada, residente aqui no Recife, na Rua do Hospício, na Boa Vista. Ele foi agredido com golpes de porrete de madeira durante uma bebedeira na Rua Doutor Luiz Inácio de Andrade Lima, no bairro do Janguim Paulista. Estava bebendo com o tal de João, discutiu e em seguida o João pegou um pedaço de madeira e bateu bastante na cabeça dele e fugindo em seguida. Marcelo Henrique Gino de Moura Sobrinho foi socorrido na emergência do Hospital Miguel Arraes em Paulista. Danilo Barbosa de Moura, com 31 anos de idade, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo. Isso foi durante uma bebedeira. Ele estava com amigos no loteamento Novo Tempo, bebendo em Condado, na Rua Aguinaldo Ferreira Baltar. Entre esses elementos que estavam bebendo com ele, tinha um traficante no meio, Fabrício, e o resultado, ele se desentendeu logo com quem? Com Fabrício, o traficante, e daí o cara meteu bala nele. Danilo Barbosa de Moura foi socorrido no hospital local e depois removido para o Belarmino Correia. Vadson Cleiton Lopes Brandão, homem com 41 anos de idade, policial militar, afastado e em tratamento médico por conta das drogas. Ele foi agredido a pauladas ao ser reconhecido em uma boca de fumo lá na localidade. Aí, foi reconhecido e daí espancado brutalmente. Por pouco ele não foi assassinado. O policial afastado, policial militar, foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá em Caruaru. Marcos Henrique Moura de Souza Luz, com 33 anos de idade, residente na Travessa Continental, no bairro de Campo Grande, foi agredido a golpes de faca peixeira por um irmão dele. Tiago Moura de Souza, que tem 31 anos de idade, está foragido com ferimentos nas costas e no abdômen. Marcos Henrique Moura de Souza Luz foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Lembrando que nas últimas 24 horas no estado foram registrados 6 assassinatos, foram 6 homicídios de ontem para hoje, 2 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.005 assassinatos, sendo 1.688 no interior e 1.317 no Grande Recife. Um ônibus que transportava estudantes universitários do município de Águas Belas, desgovernado, capotou na BR-423 no município de Garanhuns, no agreste do estado. Isso aconteceu ontem à noite. 2 estudantes ficaram feridos e foram levados para o Hospital Regional do Moura, no caso no hospital lá mesmo em Garanhuns. Uma mulher de 27 anos de idade foi assaltada na Avenida Santo Antônio, em Garanhuns, no agreste do estado, por 6 homens armados de faca peixeira. Ela não foi esfaqueada, mas foi agredida com pedradas no rosto e os criminosos roubaram todos os pertences dela. A mulher, a vítima, foi socorrida no Hospital Regional do Moura, lá mesmo em Garanhuns. O jovem Bruno Alves, de 21 anos de idade, foi preso em casa na Rua Serra Branca, no bairro Magano, em Garanhuns, com 22 pedras de crack que estavam escondidas num sapato dele. Ele e a droga foram encaminhados à delegacia local. Em Águas Belas, a polícia militar prendeu 2 homens que estavam armados com um revólver. Os suspeitos já haviam sido presos justamente por porte ilegal de arma de fogo. Tá aí, cometendo o mesmo crime. Eles entraram em cana mais uma vez e foram levados para a delegacia. Uma carroceria de um caminhão transportava cana-de-açúcar tombou após desprender de um caminhão pertinho da usina Cruangi, na zona rural de Timbaúba. Ninguém ficou ferido. No centro de Lagoa do Ouro, um homem foi preso após danificar a decoração natalina. O pessoal enfeitou, a prefeitura ajeitou tudinho lá, luzes, tudo piscando, aceso, todo mundo gostando. Mas um homem lá achou de danificar e tudinho lá. E resultado, acabou em cana. Trata-se de Antônio Gomes da Silva Júnior. Ele tem 34 anos de idade. Foi encaminhado à delegacia local e lá foi autuado em flagrante. Um casal ficou ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na BR-408, comunidade 5 Corações, em Nazaré da Mata. Juan Honório de Melo Araújo
e Estênia Rita Antunes Leal. As vítimas foram socorridas no hospital Hermílio Coutinho. O condutor da caminhoneta passou mal, José Cícero do Nascimento Filho, e foi socorrido também no hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro de Dois Unidos. Luiz Paulo Soares de Souza, um rapaz com 33 anos de idade, residente na rua João Carlos Pitribu, no bairro de Dois Unidos. Ele foi assassinado com tiros de espingarda 12 ontem por volta das 3 horas da tarde, em um corredor bem pertinho da casa dele. Crime praticado por elementos desconhecidos. Luiz Paulo Soares de Souza morreu com um facão na mão. De acordo com informações, ele já havia tirado cadeia por envolvimento com tráfico de entorpecentes. A polícia está investigando o caso. O corpo dele, Luiz Paulo Soares de Souza, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 2 mortos e 2 feridos a bala durante uma emboscada em barbearia no bairro de Prazeres. O crime aconteceu ontem à tarde por volta das 5 horas e foi dentro de uma barbearia de João Vitor. Isso foi na Rua 3, comunidade João de Deus, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Os 2 mortos foram o próprio barbeiro João Vitor Bernardo da Silva, de 21 anos de idade, e um adolescente, Júlio César Alves da Silva, de 17 anos. Os feridos foram identificados como Emanuel Salles de Lima, que tem 20 anos de idade, e um outro adolescente, Eric Lima da Silva, de 15 anos de idade. Pelo menos foram 3 homens que chegaram ao local a pé e abriram fogo contra os 4 dentro do estabelecimento. O barbeiro João Vitor ainda tentou correr, mas foi morto bem na porta da barbearia. Emanuel e o outro adolescente, Eric, de 15 anos, ficaram feridos, foram socorridos na unidade de pronto atendimento, a UPA de Sotabe, de onde foram em seguida removidos para o Hospital da Restauração. De acordo com informações, em menos de um mês já ocorreram 4 assassinatos naquela comunidade João de Deus. A polícia segue investigando os casos. Os corpos do barbeiro João Vitor Bernardo da Silva e do adolescente de 17 anos, Júlio César Alves da Silva, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.